Pessoal, vamos agora ao método do Perceptron para a gente fazer regressão. Para quem já fez inteligência artificial, a gente já tinha visto o método Perceptron, tá? Mas na época para a tarefa de classificação. Aqui a ideia quase a mesma, com uma pequena diferença, tá? Vou pegar esse método Perceptron. Eu vou colar lá no meu Jamboard. Bonitinho, vou colocar um background, aumentar um pouquinho, vou sair da frente para não atrapalhar, tá? Qual que é a ideia do método Percept? Percept, você tem umas entradas aqui, uma delas é o bias, que sempre tem um valor pré-definido, tá? Essa parte é uma parte variável, essa parte é uma parte variável. Então, faltou falar uma parte, que o Perceptron ele é o simulação de um neurônio dentro de uma rede neural, tá? Então aqui você vai pegar, vai receber uma entrada, o seu neurônio recebe uma entrada, tá? Como se fosse o neurônio fixo mesmo, o axônio, tá? Então você coloca Artificial Neuron, só pra gente colocar aqui uma imagenzinha aqui na internet, tá? Essa daqui fica legal, tá? Como se fosse o neurônio mesmo, em que você recebe os estímulos, tá? Você tem a unidade de processamento do neurônio, o corpo celular, e depois você repassa ou não esse sinal da frente para frente, dependendo do estímulo que você recebeu. Acho que na verdade isso daqui está mais bonitinho, né? Você recebe aqui no dendrito, o núcleo onde tem um processamento, o sinal vai pelo axônio, tá? Para os demais neurônios que tiverem conectado, tá? Inclusive, essa imagenzinha aqui, abrir imagem, é uma nova guia. Oi! Não tem problema não, né? Acha ela aqui. Dá um zoomzinho nela aqui, bonitinho. Tá aqui a nossa figurinha do neurônio, né? Como eu só tenho um único atributo, né? Eu só vou ter uma única entrada conforme está ilustrada ali na figura, tá? E aí perceba que esse neurônio aqui ele está dividido em duas partes, tá? Que é a parte da soma e a parte da função de ativação. E aqui nesse neurônio, que o desenho já é específico para o nosso problema de regressão univariada, ele só tem uma parte, tá? Ele só está com essa parte aqui, que seria a parte da função soma, tá? Essa parte aqui, então, deixa eu colocar aqui. Função soma. Tá? E o que essa função soma faz? Né? Ela justamente vai somar todas as entradas, tá? E ponderar por todos os pesos da entrada. Y igual a 1 até M. Tá? Ou seja, exatamente, tá, a fórmula da equação ou da regressão linear aí que nós temos aí trabalhado, em que a gente tenta inferir o WI e o beta. Tá? Como é uma regressão univariada, eu só vou ter uma única entrada aqui para o meu neurônio, certo? Só o valor do xésimo exemplo multiplicado aqui pelo bias, e ele vai dar a resposta. Então, a resposta disso daqui, como está no próprio ilustração, ela vai passar por uma função de ativação, certo? Então, para dar a resposta desse f de x, que é a saída do neurônio para o iésimo exemplo, ela é passada uma função de ativação. Lá na época da disciplina de inteligência artificial, como era problema de classificação, binária ainda inclusive, eu falava, ele pertence à classe positiva ou à classe negativa, né? Então a gente tinha uma função que era a função degrau, tá? Em que a gente falava, se o resultado desse somatório ele for maior que meio, por exemplo, então a resposta é 1, se for menor ou igual a meio, a resposta era menos 1, tá? Só que aqui, como é um problema de regressão, eu não quero prever valores discretos, 1 mais 1 ou menos 1, tá? Eu quero prever valores reais, tá? Então, a nossa função de ativação para este exemplo específico,
tá? Vai ser muito simplesinha, vai ser uma equação, uma função de ativação linear, tá? Ou seja, o que é a função de ativação linear? O y, ele vai ser igual a x. Então, se eu sair com x igual a 1, meu y é igual a 1. Se eu sair com x igual a 2, meu y é igual a 2. Se eu sair com x igual a 3, meu y é igual a 3. E assim por diante, tá? Ou seja, eu não tenho aquela parte aqui da função de ativação. Ou você pode considerar que a sua função de ativação é a função linear, tá? Que enfim, é a mesma coisa que se eu não tivesse a função de ativação, tá? Então, nessa figura aqui, eu coloquei uma versão um pouco mais direta e simplificada do Perceptron, tá? A gente viu que o Perceptron, ele atende aos critérios lá da nossa regressão linear. Nesse caso aqui, regressão linear univariada, né? Só tem uma entrada. E, de fato, eu tenho que, dentro desse Perceptron, no processo de aprendizado desse Perceptron, né? Eu inferi o W e o beta. Inferi o W e o bias, tá? E como que eu faço isso, tá? Isso é feito por um processo estocástico iterativo, tá? E é legal esse processo, porque quando a gente tem esses processos estocásticos iterativos, eles tendem a ser menos custosos, tá? Computacionalmente, principalmente se eu tiver um conjunto de dados com muitas variáveis, tá? No caso da regressão univariada, puta, esse método que a gente viu da correlação, ele é muito, muito simples. Percorre uma vez para obter a média, tá, de um atributo, a média de outro atributo. Você pode fazer uma percorrida só e depois você percorre de novo para computar a covariância dos atributos. Isso não tem custo nenhum, tá? Mas a partir do momento que eu começo a colocar mais variáveis no processo, tá, esses métodos estatísticos, eles acabam gargalando um pouco. E aí o Perceptron, ele entra arrebentando, porque ele tem custo linear para aprender esses parâmetros, tá? Então a gente vai ver como que funciona o aprendizado dele num caso mais simples, depois a gente estende ele para um caso de regressão linear multivariada, tá? Bom, o ajuste dos pesos do Perceptron, ele é bastante simples, tá? Assim, a princípio a fórmula não parece bastante simples, mas se a gente entender como que ela funciona, é uma fórmula bastante simples, tá? Então, como eu falei, é uma fórmula estocástica, tá? Então, se você pegar por si só qual que é a fórmula ali que a gente vai utilizar, é chamada de Stochastic Gradient Descendant, ou descida de gradiente estocástico, tá? O que significa esse nome complexo? Significa que a cada passo, tá, eu vou ajustar os meus pesos, tá, na direção do erro mínimo. É isso que é o significado. O estocástico meu peso atual, ele é baseado no peso anterior, ou seja, eu só vou mudar de estado, só vou mudar o meu de peso com base no peso anterior, e a cada iteração do meu algoritmo, eu vou diminuir o erro, tá? Ou seja, eu vou ajustar o W e o bias de forma a diminuir o erro, tá? Dado isso, como que vai ficar a fórmula dele, tá? A fórmula dele vai ser essa daqui. Eu vou escrever aqui, que é mais fácil eu explicar aqui, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Fórmula de atualização dos pesos do Perceptron, ok? Bom, então a gente vai falar, eu vou atualizar, ou seja, na próxima iteração, né? Então é um processo iterativo, ou seja, o peso do W no tempo t mais 1, tá? Ele vai ser baseado no peso que eu tenho atualmente, tá? Mais esse neta aqui, que é chamado de taxa de aprendizado ou taxa de correção de erro, que é qual a força ou quanto eu vou atualizar esse peso na direção do erro mínimo, tá? Eu não vou entrar em discussões, isso daqui eu deixo mais para a parte de inteligência artificial, o peso do neta, o que acontece se eu deixar um neta muito alto ou muito baixo, tá? Mas, enfim, de maneira geral, um neta muito baixo demora muito para a gente atingir o nosso resultado, um neta muito alto, tá? Pode fazer com que ele fique oscilando em torno do erro e nunca consiga minimizar o erro, tá? Então, um neta aí normalmente em torno de 0.001, 0.01, etc. Normalmente é aconselhável, tá? Aqui a gente vai fazer com um neta um pouquinho mais alto por questões de exercício, tá? Mas normalmente
um peso mais baixo, tá? E aqui a gente vai ter o erro, tá? O erro é dado pelo yi menos o f de xi, tá? Eu vou ponderar isso pelo xi. O que significa isso? Ó, o y é aquilo que eu quero obter, certo? É a resposta, é meu alvo. O f é aquilo que a minha rede neural está obtendo. Por meio do quê? Por meio dessa formulinha aqui, certo? Ou seja, se eu pegar a entrada, lembrando que aqui, né, no caso do perceptron simples, esse somatório é equivalente ao xi w mais bias, né, porque eu só tenho um w para um atributo só. Se eu estou respondendo muito baixo, ou seja, meu w é baixo, meu bias é baixo, né, porque corresponde isso, estiver dando um valor menor que o yi, perceba que essa diferença aqui dá positiva. Tá? Se essa diferença dá positiva, tá? E aí, obviamente, multiplicado pela taxa de aprendizado, tá? Eu vou pegar o meu w atual e vou aumentá-lo na próxima iteração. Certo? A ideia seria essa. Porque se eu estou chutando muito baixo e eu estou usando o w aqui como multiplicador da minha entrada, certo? Se eu aumentar esse w, a minha saída tende a ser maior, certo? Então, a ideia é essa, tá? Se eu estou chutando muito alto, ou seja, já tem um w grande ou um bias grande, e eu estou obtendo um valor maior do que aquilo que eu tenho que obter, essa diferença aqui vai dar negativa. Se ela der negativa, o que vai acontecer com o meu w na próxima iteração? Eu vou diminuir um pouquinho, tá? Então, eu vou aumentando e diminuindo esse cara, tá? E, obviamente, que sempre ponderado, tá? Pelo valor da entrada, ou seja, se eu estou tendo um valor de entrada muito grande, tá? Ele vai ter um peso maior na hora de ajustar esse W que se eu tiver uma entrada pequenininha. Por exemplo, se eu tiver uma entrada 0,00001, pô, ela quase não influencia em nada para eu obter minha saída, tá? Então, eu pondero, vamos dizer assim, eu atualizo proporcional ao peso dela, tá? Agora, se eu tenho uma entrada muito grande e eu estou errando por muito, aí eu vou fazer um ajuste maior ali no peso do W, tá? Então, a lógica é essa, e para atualizar o W, o beta, desculpa, é o BT mais N, ó, se manteve sempre a mesma coisa, ó, XI, tá? Só que aqui é a mesma coisa que eu sempre tivesse 1 para o bias, que o bias não tem um atributo, um valor de atributo para o bias. O bias é sempre 1, tá? É sempre como se eu estivesse sempre pegando esse cara e multiplicando por 1, então aqui é sempre 1. Tudo bem? Então essa é a fórmula que a gente vai utilizar para atualizar o perceptron. Tudo bem? Então eu vou pegar essa fórmula aqui, vou para o próximo slide para a gente fazer o exercício. Caramba, tem limite de 20 Jamboards. Que triste. Então vou fazer o seguinte. Eu vou criar um SAD2 aqui. Tá. Vou colocar como que a gente vai atualizar o perceptron, né, a forma da regressão. Então a gente tem lá que é o somatório. Nossa senhora. Um ATM vai ser de XI WI mais o bias, mas lembrando que no caso da regressão univariada é só nossa saída, né, do perceptron é o XI vezes W mais o beta, tá? E a atualização é dada por WT mais 1, igual a WT mais neta YI F de XI e o baia no tempo T mais 1, beta no tempo T mais neta
YI menos F XI vezes 1, certo? E aí eu vou pegar o exercício, a gente já feito, esse carinha aqui, copy to clipboard, vou colar ele aqui, tá? E perceba que aqui eu dei alguns parâmetros, tá? No caso aqui, o neta, tá? Vai ser 0.1, então vou colocar aqui. Tá? Igual a 0.1. Esqueci de colocar, deixa eu colocar aqui no slide. Pegar o exercício. Colocar W 0 igual a 0. Tá? Meu W inicial, tá? Antes de eu começar a iterar, vai ser igual a 0, tá? Esse carinha aqui, ó, vai ser igual a 0. Então, W0 igual a 0. Meu beta 0 vai ser igual a 0 também. Cadê você, meu filho? E barra beta 0 igual a 0. Tá? Que eu tô com beta na cabeça? É só bias, desculpa, gente. Bias. B igual a 0. Beleza? Esse é o conjunto de dados. E aqui eu coloquei máximo de 2 épocas. O que é o número de épocas? Tá? É um processo iterativo, ou seja, eu vou passar por esse exemplo, vou passar por esse, vou passar por esse e vou atualizar, vou passar por esse e vou atualizar, vou passar por esse e atualizar. Tá? E aí eu posso voltar e fazer isso de novo. Vou passar, atualizar, passar, atualizar, passar, atualizar, passar, atualizar, passar, atualizar. Tá? E eu posso fazer isso algumas vezes, tá? Mas essa passada que eu dou por todos os elementos, toda essa passada, a hora que eu completei uma passada pela minha base, é chamado de época, tá? Então eu falei o seguinte, ó, eu vou passar por esses exemplos no máximo, tá? 2 vezes. Obviamente que eu posso parar antes, a partir do momento que eu estou acertando tudo na minha rede, tá? Eu não erro mais nada, ou seja, a diferença, tá? Do YI para a saída de todos esses caras está zerado, eu não preciso ficar mais passando, eu já atingi meu resultado, tá? Mas para isso não ficar atender infinito, demorar muito, etc., a gente costuma limitar o número máximo de épocas do processo, tá? Então vamos lá, vamos começar pela primeira passada, tá? Eu estou na primeira época e vou testar o meu primeiro exemplo. Tá? Bom, se eu colocar o primeiro exemplo, vai ficar 1 vezes 0 mais 0, porque o meu beta inicial, meu W inicial são 0, certo? Então, se eu colocar 1 vezes 0 mais 0, a resposta desse cara aqui é 0, certo? Mas sendo 0, eu tinha que responder 3, então tá errado, né? Então não tá certo. Então, vamos atualizar os pesos para tentar responder certo, tá? Então, vamos lá. O meu W, tá? Na próxima iteração, vou colocar aqui na iteração 1, tá? Vai ser igual, tá? Ao W0 mais 0.1, tá? O YI eu tinha que responder com 3, certo? Então, YI é 3, mas eu respondi com 0. E qual que é a entrada que eu tive aqui? A entrada foi 1. Beleza? Então, isso daqui vai dar 0. Tá? Isso daqui dá 3. 3 vezes 1, 3. 0.3. 0.3. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, W. Vou apagar esse carinha aqui. Tá? Meu W atual, nem vou ficar alterando isso daqui, só vou colocar aqui, ó, agora é 0.3.
3, tá? E o meu beta, ele vai ser igual ao beta 0, né, o beta do tempo anterior, mais 0.1, 3 menos 0 é igual, vezes 1, que a entrada do beta é sempre 1 também, né? Então, atualizar o beta para 0.3 também, aqui coincidiu, certo? Beleza, vamos colocar o segundo exemplo. Segundo exemplo, tá? Bom, o segundo exemplo vai ficar, ó, a entrada é 2, vezes o W, que é 0.3, mais o beta, 0.3, tá? Isso daqui vai ser igual a 0.6, 0.9, né? Então, isso daqui dá 0.9. 0.9 está diferente de 5, né? Legal, então está com erro. Vamos atualizar esse cara aqui. Então, meu W vai ser igual ao W anterior, 0.3, mais 0.1, vezes minha saída desejada, que é 5. Quanto que eu respondi? 0.9, vezes a minha entrada, que é 2, tá? Então, isso daqui dá 4.1, certo? 4.1 vezes 2, 8.2. 8.2 vezes 0.1 dá 0.82, mais 0.3 dá 1.12. Se é que eu não errei a minha conta. Bem? E aqui o beta vai ser igual a 0.3 mais 0.1 vezes 5 menos 0.9 vezes 1, que a entrada é sempre 1, tá? Então isso daqui dá 4.1, 0.41, 0.41 mais 0.3, 0.71, tá? Então agora nós temos aqui 1.12, 1.71. Vamos aqui apresentar o terceiro exemplo. E aí vamos fazer as continhas. Ó, a entrada foi 3, então 3 vezes 1,12 mais beta, que é 0.71, tá? Agora eu vou precisar fazer as continhas. 3 vezes 1,12 mais 0,71, tá? A resposta aqui é 4,07. Certo? 4,07 está diferente de 7, tá? Então vamos tentar ajustar os pesos aqui. Então meu W vai ser igual a 1,12 mais 0.1 vezes 7 menos 4,07 vezes a entrada aqui, minha entrada é 3, vezes 3. Tá? Vamos recorrer à calculadora. 7 menos 4,07. Opa. Vezes 3, vezes 0,1, mais 1,12. Vou arredondar para 2, né, gente? Então, aqui vai ser 2. E o beta, 0,71, mais 0,1, 7 menos 4,07, vezes 1. Então, beta, vamos lá, 7 menos 4,07, vezes 0,1, vezes 1 não precisa, né? Mais 0,71. Vou arredondar para 1 também, tá, gente? Tá? Beta vezes 1, certo? Vou apagar esses, deixa eu só atualizar esses caras que não cabe mais nada na tela. Então aqui ficou W2, beta igual a 1. Vou apagar.
Tem uma borrachinha maior, hein? Não tem. Beleza, tá? Agora vamos apresentar o quarto exemplo. Quarto exemplo, tá? Perceba que, se a gente fizer, né, 4 vezes o W, que é 2, mais o beta, que é 1, isso dá 9, tá? 9 já é a resposta que a gente tem. Inclusive, se você tentar forçar a atualização, né, isso daqui vai dar 0, porque 9 menos 9 é 0. Tudo isso daqui 0, ou seja, o peso na próxima iteração fica igual ao peso dessa iteração. Então, mesmo que a gente faça a atualização do Perceptron, né, não vai ter efeito nenhum, vai continuar como 2. Se a gente apresentar o quinto exemplo, tá? 5 vezes 2 mais 1 é 10 com 1, isso daqui é igual a 11, tá? Também é igual a saída, tá? Só que o que acontece? Você fala, pô, tá acertando tudo. Não, eu só acertei no final. Eu vou fazer mais uma época, vou passar por todos esses elementos, e se não tiver mais errando, aí sim eu paro a minha iteração, tá? Então agora eu vou colocar aqui que é a minha segunda época, tá? E agora sim, primeiro exemplo, vai ficar 1 vezes 2 mais 1, certo? 1 vezes o W mais o beta, isso daqui dá 3, ok, acertou. Segundo exemplo, 2 vezes 2 mais 1, dá 5, ele acertou. Terceiro exemplo, 3 vezes 2 mais 1, isso dá 7, acertou. O quarto exemplo, 4 vezes 2 mais 1, isso daqui dá 9, acertou. E o quinto exemplo, 4 vezes 2, opa, é igual a 11, acertou. Então, nesse momento, a gente pode parar, até porque eu limitei em 2 épocas, né? Mas, enfim, a gente poderia ter parado de qualquer forma, porque eu estou acertando tudo, tá? Então, eu obtive os coeficientes que eu preciso aqui para o meu problema de regressão. Tudo bem? Bom, dado isso, tá? A gente pode até voltar para aquele nosso exemplo antes de terminar, em que eu tinha os mesmos coeficientes, ó, tinha o mesmo coeficiente aqui que a gente obteve com o outro método, e se a gente botar, a gente vai ver que a gente tem perfeitamente o mesmo padrão que a gente tinha com o método da correlação, até porque os parâmetros são os mesmos, tá? Então aqui a gente viu o Perceptron, tá? Que é uma forma alternativa e bem usual de se fazer regressão linear simples por causa desse processo iterativo, tá? Como eu falei, no problema de regressão univariada, isso não faz tanto sentido, tá? Mas a hora que a gente for avançar para um problema multivariado, em que eu tenho que trabalhar com inversões de matrizes, aí o problema ele já começa a ficar bastante complexo e custoso. E nesse novo momento que a gente tiver a multivariada, a gente vai ter o Perceptron também para nos ajudar. E aí ele vai ser bem útil nessa situação, tá ok? Mas isso, a univariada, fica para os próximos vídeos, tá? Então, até mais.